Hoje é 29 de agosto. Eu vim almoçar com meu filho, né? Que tem 22 anos, é poliglota, fala 6 idiomas e tal. E a gente aproveitou, como ele me deu um livro sobre a Revolução Cubana, eu quis saber alguma coisa sobre o que ele achava da Revolução Cubana, como é que se deu isso, né? E é isso aí. Pois é, Vinícius. Agora que já estamos com a barriga cheia, já almoçamos. É. É, Como é que se deu essa Revolução Cubana? Como aconteceu isso? O que é que você acha? Dá um parecer aí sobre o seu Então, pensamento. falar sobre a Revolução Cubana é algo que sempre esquenta os ânimos das pessoas, porque a gente tem visões muito estereotipadas no Brasil. As pessoas ou acham que Cuba é um inferno na Terra, ou simplesmente acham que Cuba é um paraíso, um lugar perfeito, e ambas as visões são erradas, adjetivam muito isso e não entendem em si o processo que aconteceu, que algumas pessoas acham que foi uma revolução socialista quando não foi, algumas pessoas criam muitos mitos, acham que Cuba era um lugar maravilhoso antes da revolução e tudo entrou numa ditadura. E não é bem assim. Se a gente analisar o governo anterior ao governo revolucionário, aliás, os governos revolucionários, porque não foi uma coisa singular e não foi Uhum. apenas um grupo que participou da Revolução Cubana. A gente vê o Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos, e antigamente, uma curiosidade interessante é que o Fulgêncio Batista ele tinha tirado outro ditador do poder de Cuba anteriormente, o ditador Machado. Inclusive, ele teve apoio do Partido Socialista Cubano naquele tempo. Isso com o apoio dos americanos, ou não? Ainda não, ainda não. Sim. Então ele já tinha sido presidente uma vez antes, depois ele Aham. saiu, então ele voltou novamente. Quando. Que aí foi a vez que ele se tornou ditador, deu um autogolpe, se a gente pode chamar assim. Hum. E toda uma geração ficou frustrada. Entre esses jovens frustrados que queriam entrar na política, estava o filho de um fazendeiro rico. E esse jovem era o Fidel Castro, ele não era um socialista nessa época, era um jovem advogado que ele era membro do Partido Ortodoxo, que era um Uhum. partido de centro cubano. E não era o Partido Comunista, O então? Partido Comunista ainda não existia nessa época, existia o Partido Socialista Cubano. O Certo. Partido Comunista ele só foi fundado bem depois da Revolução. Se a gente vê 59, Entendi. foi em 65 o Partido Comunista Cubano. Uhum. É, como disse, tudo mais. Fazendo uma parte de uma oposição, ele chegou a ser preso, então ele se exilou nisso, Uhum. conheceu todo o grupo que ficava no México, entre eles o Che Guevara, que inicialmente não era um guerrilheiro, ele era apenas um médico da guerrilha, mas com o Certo. tempo ele acabou tendo um destaque como comandante. E na Revolução Cubana não foi apenas um membro de socialistas, como eu disse, o Fidel Castro não era socialista até esse ponto. É, Eles apenas queriam tirar o ditador Fulgêncio Batista, que era apoiado sim pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tinham um problema de apoiar certas ditaduras na América Latina, porque muitas vezes eles pensavam até quando esses caras vão ficar. O Brasil mesmo é um exemplo disso, a ditadura militar brasileira, o Ernesto Geisel entrou em atrito com os Estados Unidos do Jimmy Carter. É, Certo. Inclusive, foi algo que ajudou certamente para o fim da ditadura militar brasileira. Uhum. E tinha o caso anteriormente da ditadura do Somoza, que ficou, como é que a gente vai tirar esse cara? O cara não quer sair mais, a gente apoiou e estamos com um problemão agora. Certo. E, pois bem, toda essa galera foi para Cuba, as coisas de Sierra Maestra, toda essa coisa que retirou o Fulgêncio Batista no poder. E cada área que eles conseguiam derrotar o governo cubano, eles Certo. faziam uma pequena reforma agrária, uma distribuição de terra, entravam em diálogo com a população camponesa, porque a gente tem essa ideia, algumas pessoas têm essa ideia de que Cuba era muito desenvolvida antes da Revolução. E a Cuba urbana, de fato, era um país, uma parte de Cuba que tinha um nível de analfabetismo baixo, era 11% mais ou menos. As estatísticas estão no livro que eu te dei de presente. É, Tinha uma grande importação, mas importação de bens, todas essas coisas, mas uma pequena parte da população gozava desses prazeres. Apenas
uma classe média formada por funcionários públicos, alguns profissionais liberais, obviamente a elite cubana. Enquanto a Uhum. Cuba rural sofria de grandes problemas, o analfabetismo era muito alto, 40%, não tinha acontecido uma reforma agrária em Cuba. E, pois bem, eles conseguiram, os revolucionários, conseguiram o apoio da população através dessas medidas de entrar em diálogo, de fazer uma distribuição de terras. E E viviam de quê nessa época? o quê? Qual era o faturamento, a renda per capita de Cuba? Eu não me recordo das estatísticas, mas era uma renda per capita alta, por causa dessa classe média e Uhum. também da elite cubana, que Cassinos. os cassinos também, toda a questão do turismo cubano, que inclusive os conservadores eram contra o Fulgêncio Batista por causa Uhum. disso, que Cuba, como um país latino-americano, de colonização hispânica, era um Certo. país que o catolicismo era muito forte, a população mais católica, mais conservadora, não via com bons olhos essa coisa da prostituição Uhum. que ficou exposta em Cuba, essa coisa dos cassinos, essa coisa de transformar Cuba meio que uma ilha do pecado. Sei. Inclusive, o Poderoso Chefão 2 tem até umas cenas assim, que o Michael Corleone vai pra Cuba e faz referência, tipo, Aham. vê uns guerrilheiros entrando em conflito com a polícia, um deles grita Viva Fidel, e ele até fala com alguém dizendo: Você acha que esses guerrilheiros têm chance de derrubar? Que estavam querendo saber se a máfia italo-americana ia fazer uns investimentos. Um Entendi. ótimo filme, filmaço. É o Poderoso Chefão 2. E, pois bem, o Fulgêncio Batista, ele não tinha um grande apoio da população. Ele entrava muito em atrito, era um governo autoritário. E simplesmente quando tiraram o Fulgêncio... Ditador, né? É um ditador, sim. Quando tiraram o Fulgêncio Batista do poder, Uhum. os Estados Unidos, a primeira vez, não olharam isso com maus olhos. O presidente na época era o Dwight Eisenhower, um presidente republicano, inclusive. Apesar de que naquela época os republicanos, os democratas, não se distinguiam tanto como se distinguem hoje. Era uma coisa mais dentro do centro e tudo isso. Já estava na Guerra Fria nessa época? Estava na Guerra Uhum. Fria, mas a grande questão é que Cuba tirou o Fulgêncio Batista e Certo. simplesmente queria... A Revolução Cubana foi de vários grupos, não somente Uhum. socialistas, socialistas, liberais, nacionalistas, todos esses queriam tirar o Fulgêncio Batista. Os conservadores eram contra o Fulgêncio Batista, embora Uhum. conservador não vai se associar com uma revolução, isso seria muito contraditório. Certo. Mas após esse fim da ditadura do Fulgêncio Batista, tem aquela clássica visita do Fidel nos Estados Unidos, que tem uma foto do Fidel tomando Coca-Cola, Fidel Aham. jovem ainda, Aham. né? A dele. E foi real? E foi real isso, sim. O Fidel, ele não tinha problema com os Estados Unidos, inclusive em alguns documentários, tem um na Netflix inclusive, Cuba e o Cameraman, ele Hum. até fala sobre a apreciação dele ao povo norte-americano, mas o grande problema deles é com os políticos, é com a elite norte-americana e tudo isso. E de início, os Estados Unidos acharam bacana, porque pensaram, tiraram o Fulgêncio Batista, menos um ditador pra gente se preocupar, Aham. não é o Somoza. Não é também aquele outro ditador do Vietnã do Norte que os Estados Unidos apoiavam e falavam, porra, a gente tem que tirar esse cara. Então, após isso, foi tranquilo. Eles não viram a Revolução Cubana com maus olhos de início. Mas qual foi o problema? Exatamente a questão da expropriação de terras, a reforma agrária, no qual os Estados Unidos, empresas norte-americanas, tinham terras em Cuba. E essas terras foram expropriadas. Uhum. Nisso que entra o atrito. Cuba ainda não se pretendia ser uma república socialista, marxista-leninista, mais especificamente, porque Cuba está nisso na Constituição, uma república marxista-leninista. Então, após essa expropriação e esse conflito, que se inicia o embargo já no Uhum. governo Kennedy. Uhum. E isso foi o grande motivo de caos. Agora, internamente, Cuba também estava uma situação muito violenta, que, inclusive, é a grande coisa que dizem sobre Cuba ter tido um processo muito violento. Isso é verdade. Questões como falar Cuba é um lugar autoritário, vai de cada um. E, de fato, não uma democracia como nós conhecemos, apesar de ter toda uma questão de sindicatos, toda uma coisa que é muito diferente do que estamos acostumados. Mas depois de Uhum. todos esses grupos que tiraram Fulgêncio Batista, quem vai ficar no poder?
Uhum. É a grande dúvida. E logo nessa revolução, teve a primeira leva de cubanos largando, que era grande parte dessa classe média e dessa elite. Muitas Certo. empresas cubanas que migraram para os Estados Unidos, especificamente Miami, que tem uma comunidade cubana muito forte, é muito conhecida, muito fácil você encontrar um descendente cubano, ou até mesmo cubanos em Miami. E Uhum. isso foi bem pesado, toda essa leva, porque foi uma leva urbana, uma leva da classe média, e era mão de obra bem qualificada, capaz de fazer serviços mais sofisticados, industrialização. Foi praticamente meio que uma primeira fuga de cérebros de Cuba. Eles tinham que lidar com isso. Pensando nisso, o Cuba teve que fazer uma campanha de alfabetização muito Certo. rápida. Tanto que até hoje em dia a gente vê, muitas pessoas veem como lado positivo, apontam como lado positivo de fato o fato de Cuba ter um analfabetismo baixíssimo, tendendo a zero, assim, a questão de eles terem tanta questão de fazer uma educação democrática, eles viram que era problemática essa fuga de cérebros, as pessoas com uma mão de obra mais qualificada enquanto o país ainda sofria na condição de monocultura, especificamente do açúcar, embora tivesse outras Certo. coisas, o tabaco, outros bens agrícolas, Uhum. commodities de modo geral. E a primeira tentativa de industrialização de Cuba, mais marcante, foi com Che Guevara quando ele foi o ministro das indústrias e foi um fracasso. Foi um Uhum. total fracasso que ele tentou limitar as exportações de açúcar, tentou fazer uma linha de crédito, ele já tinha sido presidente do Banco Cubano Uhum. e foi caótico, não conseguiu dar certo. Ele mesmo reconheceu posteriormente que Cuba deveria aceitar no curto prazo a condição de monocultura. E eles só conseguiram se industrializar de fato quando tiveram as relações firmadas com a União Soviética e com os países da Comecon, do Bloco Socialista na Guerra Fria. E tudo isso culminou no fato de que Cuba sofrendo já o embargo por causa da expropriação de terras de empresas norte-americanas. Uhum. Tinha a União Soviética e eles falaram, a gente vai ter que se abraçar esses caras. Então, em 1965, foi fundado de fato o Partido Comunista de Cuba. O Partido Comunista Exato. Cubano, que é o único partido de Cuba que a gente conhece hoje em dia. Isso com Kennedy no poder nos Estados Unidos, então. Em 65, se não me engano, o Kennedy já tinha morrido e quem era o presidente era o Lyndon B. Johnson. Mas só que o Ah, Kennedy que propôs o embargo a Cuba. Começou com ele, de ah, fato. começou com ele, né? Começou com Com ele. Kennedy. Não foi Aham. com o Eisenhower, não. A gente vê um governo democrata, a gente vê Aham. todas as contradições. Os democratas são vistos como os mais leves, mas só que na política exterior a gente sabe que democrata e republicano pouco se diferencia, apesar de ter aquele clichê que veio muito da era Carter, enquanto depois com Reagan foi a queda da União Soviética, de que os democratas são meio fracos, enquanto os republicanos são mais uma mão firme. Mas, enfim, em 1965 o Partido Cubano é fundado. E vai uma curiosidade, que muita gente se engana achando que Fidel foi presidente desde que Cuba se tornou a Cuba que conhecemos hoje. Isso não é verdade. Fidel só veio se tornar presidente de Cuba em 1976. Antes disso, ele era primeiro-ministro de Cuba. Então é até uma curiosidade que a gente vê. Mas antes ele era o primeiro-ministro, desde E o diz fim da as más Revolução. línguas também que quando acabou o bloco soviético, Cuba a Cuba entrou em foi, colapso. foi Sim, acabou tudo com a Rússia. A Rússia abandonou e deixou Cuba na mão furada, né? É isso mesmo? a gente vai chegar aí, a gente vai chegar aí. Uhum. Porque acho importante a gente antes estabelecer como era a relação de Cuba com a União Soviética, com os países da Comecon. A gente pode até pular a crise dos mísseis, já que... Não, é importante a gente falar toda essa questão que foi mais próximo de uma guerra nuclear que o mundo teve, dos mísseis, primeiro os mísseis americanos na Turquia e na Itália, e Uhum. depois os mísseis de Moscou Uhum. em Cuba, apontando para Miami. Miami e Cuba são muito próximos, tanto que no governo Obama os voos para Cuba foram abertos, Uhum. foram voos de Miami para Cuba. Certo. Inclusive, outra coisa também que muita gente criticou Obama, não passando pano pro Obama, longe disso, mas que ele teve uma abertura para Cuba, e de fato teve, assim Uhum. como o governo Carter também teve. O Bill Clinton foi um democrata, já que ele reforçou o embargo para acabar logo, apesar de não ter Uhum. conseguido, mas dois governos democratas se destacam por uma abertura de diálogo com Cuba. O governo do Jimmy Carter
que ele já era contra as ditaduras na América do Sul, na América Latina de modo geral, ele tentava apaziguar os ânimos, e o governo do Obama. Mas um presidente sozinho ele não pode acabar com o embargo a Cuba, porque o embargo a Cuba é lei, simplesmente. Precisa passar no parlamento, precisa passar na Câmara e depois no Senado. E a gente pensa que esse embargo nunca vai acabar, é mais fácil. Eu tenho uma visão pessimista de que é mais fácil Cuba cair do que o embargo acabar, porque como será possível acabar esse embargo precisando do parlamento, do Senado também, sendo que sempre vai ter uma divisão entre democratas e republicanos, e grande parte dos democratas, especialmente os democratas de origem cubana, Certo. eles são contra o diálogo com Cuba, eles são a favor de manter o embargo. Mas, enfim, entrando de fato na relação de Cuba com a União Soviética e os outros países da Comecon, os países da Comecon, eles, que nesse caso Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, eles tinham relações comerciais meio que baseadas em um pouco de princípio de vantagens comparativas. E qual era a vantagem comparativa de Cuba? Era a produção de bens agrícolas, de açúcar principalmente, mas também de tabaco, os charutos cubanos, algumas frutas. E Cuba se via um refém dessa condição ainda, apesar de que durante a existência da Comecon, Cuba conseguiu se desenvolver, Cuba conseguiu ter uma tímida industrialização, por exemplo, geladeiras. Geladeiras não eram feitas em Cuba antes da Revolução Cubana, passaram a ser feitas, mas Cuba só desenvolveu uma indústria muito simples de bens de capital para poder mecanizar a produção de açúcar, que deixou de ser manual e começou a ser mecanizada. Entendi. E também uma indústria de bens de consumo, como eu falei, geladeira, televisão e essas coisas, que inclusive tem uma tabelinha no... Cuba chegou a fabricar geladeiras? Sim, sim. Inclusive isso tem numa tabelinha do livro que eu te dei, uma tabelinha que mostra os bens que passaram a ser produzidos em Cuba. E outras coisas, como saneamento, os dados, o PIB per capita de Cuba aumentando, e todos esses outros aspectos, todas essas coisas que tem documentadas assim, não simplesmente o governo cubano, mas também Banco Mundial, diversas coisas, OCDE. Você pode encontrar muitos dados sobre Cuba na internet. São dados de fato que são confiáveis, não é algo simplesmente uma revista qualquer. Certo. Não desprezando mídias alternativas. E o Pravda ainda resiste bem lá em Cuba? Pravda? Pravda, o jornal de... Uma boa pergunta, que isso aí eu não sei. Mas, pois bem, com essas coisas que Cuba tinha uma vantagem de fazer o açúcar, uma produção de açúcar melhor do que dos outros países, Cuba meio que se tornou refém a isso. Então muitos engenheiros, grande parte da mão de obra especializada de Cuba ia para a União Soviética trabalhar como engenheiro, que tinha uma indústria mais forte de coisas mais complexas, serviços mais sofisticados também. Entendi. Então Cuba meio que se tornou refém das suas próprias vantagens comparativas, reduzindo-se a uma simples indústria de bens de consumo para demanda interna mesmo, para os próprios cubanos. Entendi. E também de bens de capital para sua própria agricultura. Não desenvolveu uma grande indústria automobilística, não desenvolveu uma grande uma indústria mais complexa, enquanto importava muito desses bens dos países da Comecon, 66%, se não me engano, do comércio de Cuba ou das importações, eu não me recordo agora, infelizmente, eram com países da Comecon. Eu me confundi naquela obra, eu falei o Pravda, não é o Grama, o nome do jornal de lá. Sim. Só tem um, né, inclusive. Agora me diz uma coisa, você acha que vai com essa nova abertura, manifestações de rua, você acha que Cuba parte para uma democracia? Na primeira vez que a gente viu isso, inclusive, já que falamos das relações com a Comecon, quando finalmente acabou a União Soviética, a gente viu os primeiros protestos, uma situação crítica em Cuba nos anos 90, início dos anos 90, e Cuba se viu refém de ter que abrir a economia. Então permitiu algumas propriedades privadas, alguns tipos de comércio, e isso resultou num crescimento, que Cuba sofreu muito nesse período. Foi o período que teve racionamento de alimentos,
uma crise pesadíssima. Nisso o Bill Clinton viu a oportunidade de acabar com Cuba de uma vez, fortalecer o embargo. O embargo, aliás, teve meio que três momentos. Como eu falei anteriormente, sobre o governo Carter, que buscava apaziguar os ânimos, entrar em diálogo. Logo quando ele perdeu as eleições nos Estados Unidos para o Ronald Reagan, os cubanos vendo isso na televisão, eles ficaram assustadíssimos e começou outra leva de cubanos saindo de Cuba. Falaram, acabou, a gente vai sofrer mais. E de fato o governo Reagan teve uma política externa com Cuba muito violenta, pressionou muito Cuba e foi bem prejudicial, mas a União Soviética ainda não tinha caído, os países da Comecon ainda estavam vivos. Então Cuba sofreu nesse período, mas não tanto quanto poderia ter sofrido. Teve esse fortalecimento do embargo, tiveram manifestações nas ruas nos anos 90. O Fidel ele teve que entrar em diálogo com a população e abrir a economia, que acabou dando um bom resultado. Conseguiu dar uma melhora na economia cubana. Certo. Mas Cuba, obviamente, além da sua... A gente tem que falar pelos dois lados. Cuba não vai se desenvolver tanto muito por causa do embargo, que é um negócio que deixa a ilha pesada. Mas Cuba não se desenvolver simplesmente porque é uma ditadura, isso não faz sentido, porque quantas ditaduras a gente vê que não são países com uma economia desenvolvida? Emirados Árabes Unidos não deixa de ser uma ditadura. O Catar não deixa de ser uma ditadura. O próprio Getúlio Vargas foi um ditador também, né? E nem por isso o Brasil ficava tão ruim naquela época. Mas o Brasil era um país subdesenvolvido. Estou falando de países que a gente conhece como desenvolvidos. Singapura tem uma democracia bem questionável também, principalmente questão da liberdade de imprensa. Mas sim, Cuba tem limitações da sua própria economia, de uma economia que não é perfeitamente industrializada, uma economia que ainda tem um pouco da condição de monocultura, ainda não superou isso, apesar de produzir outras coisas, como eu falei, bens de consumo, apesar de exportar não somente açúcar. Inclusive açúcar não é o produto mais exportado de Cuba. Se não me engano é o tabaco. Mas ainda assim... Charuto, né? Mas nos Estados Unidos? É proibido. O charuto é proibido nos Estados Unidos, né? Não, o charuto cubano, especificamente, é proibido nos Estados Unidos. Óbvio que é contrabando. Sem embargo, né? Mas é um embargo, sim. As operações em dólar são proibidas. Inclusive, já teve empresas, uma empresa francesa, que eu não me recordo o nome agora, e Cuba descobriu ter petróleo no mar. E como vai fazer isso? Noruega estava interessada, Suécia estava interessada em explorar esse petróleo, mas não conseguiam, porque Cuba sofreu embargo. Teve uma empresa francesa que foi penalizada. Inclusive, se a gente ver as votações da ONU, os Estados Unidos, só 2 países na última votaram a favor de manter o embargo. Os Estados Unidos, obviamente, e Israel. O Brasil se absteve, mas grande parte dos países, Brasil e Colômbia se abstiveram, Ucrânia também, se não me engano. Mas grande parte dos países, especialmente a União Europeia, apoia o fim do embargo, porque a União Europeia simplesmente vê Cuba como um país de 10 milhões de pessoas, se não me engano, a população de Cuba é bem grande, com uma mão de obra bem especializada, porque, criticando ou não o governo, Cuba oferece uma boa educação no nível regional, no nível da América Central. Vem uma mão de obra bem qualificada, que eles podem pegar essa galera, vem o mercado consumidor, eles são loucos pro fim do embargo, porque eles querem comercializar Cuba, com Cuba. Federica Mogherini, uma diplomata italiana, alto comissário da União Europeia, se não me engano, não me recordo agora, ela já fez declarações que não faz sentido esse embargo. É uma coisa que é muito na cabeça dos Estados Unidos, que a União Europeia é a favor do fim do embargo, não é porque eles acham Cuba uma maravilha, não. É porque eles veem o mercado consumidor, eles querem explorar Cuba, eles querem explorar, que eu digo, explorar os recursos, comercializar, pegar um pouco dessa mão de obra qualificada que Cuba tem, esses engenheiros que não conseguem ser absorvidos pela economia cubana. A economia cubana não consegue absorver a grande parte da mão de obra, porque simplesmente não tem comércio, tem um comércio restringido, muito limitado, e sofre muito com isso. Então a União Europeia vê, a gente pode pegar uns engenheiros cubanos, inclusive tem até um negócio de que Cuba, como tem carros muito velhos, dizem que os mecânicos cubanos são os melhores do mundo, porque realmente para fazer uma máquina velha daquelas funcionar bem, o cara tem que fazer milagre. A União Europeia vê o embargo com uma visão negativa, outros países da América Latina também. O López Obrador deu uma declaração sobre Cuba, uma declaração positiva, e o López Obrador, apesar de ser um presidente de esquerda, ele
não é um presidente de extrema esquerda, não é um presidente socialista, simplesmente um cara de esquerda que muita gente até questiona isso. O Brasil, na época do Lula, a gente via, do Lula e da Dilma, na verdade, a gente viu uma aproximação, toda essa questão com Cuba. E a União Europeia é adepta a esse negócio. China, o maior parceiro comercial de Cuba, é a China. Só que Cuba ainda cai nos seus próprios sofrimentos. Além da gente poder muito bem questionar se Cuba é democracia ou não, de fato não é a liberdade de imprensa, não é um modelo que a gente conhece. Inclusive muitos partidos comunistas da América Latina na época da Revolução Cubana falaram que Cuba só teve aquele tipo de revolução, aquele tipo de regime, pelo fato de que era uma necessidade da própria ilha nas suas próprias condições. É de fato um caso excepcional, um caso específico, o caso cubano, mas a gente vê o diálogo, o debate sobre Cuba muito sufocado por visões estereotipadas, rasas, que querem resumir em Cuba ou o paraíso ou o inferno na Terra, e não é bem assim. Não é tão simples. Há muitas questões dentro, há muitos indicadores, muitos dados que são analisados simplesmente jogados e não veem o contexto. Enfim, se a gente vai comparar educação, saúde e segurança entre Cuba e outros países do mundo, até mais avançados. Isso, inclusive, é até... Como seria essa comparação? Você acha que é segurança, saúde, educação... Inclusive, eu até me recordei do caso que viralizou de um jornalista que ele queria menosprezar Cuba. Ele falou, em Cuba só 3 coisas funcionam. Tipo, já pra que não desprezar? Ele falou, saúde, educação e segurança. E, tipo, não faz sentido nenhum você querer botar pra baixo. A própria TV Globo falou isso. Exatamente, E, de fato, Cuba tá longe de ser um paraíso de saúde, tá longe de ser um paraíso de educação, tá longe de ser também um paraíso de segurança. Mas se a gente comparar com países, principalmente da região de Cuba, do Caribe, América Central, a gente vê que Cuba, de fato... Até com o Brasil mesmo, né? Até com o Brasil mesmo, muitas coisas. Tanto que o Brasil... Comparar a segurança de Cuba com o Brasil e a própria saúde e a educação, claro, é evidente que eu imagino... a saúde de Cuba não é perfeita, obviamente... Não é de um país desenvolvido, se a gente falar muitas coisas, porque Cuba também sofre de um embargo. Como é que vai importar muitas coisas? É uma situação difícil. Então, mas obviamente o governo cubano faz muito esforço dessas coisas. Tanto que a questão dos médicos cubanos vindo para o Brasil é uma vergonha. Um país do tamanho do Brasil ter que importar médico. Ainda mais de uma ilhazinha. Verdade. Toda essa coisa. A educação cubana, Cuba se destaca pelo baixo nível de analfabetismo, coisa que o Brasil só veio a superar nos anos 90, anos 2000. Enquanto teve essa campanha, como eu contei, já no início de querer alfabetizar todo mundo. Muito também pelo déficit de mão de obra bem qualificada. As universidades cubanas também são bem presentes. Cuba tem muitos engenheiros. Inclusive tinha até um cosmonauta cubano que eu não me recordo o nome. Uma vez eu cheguei a escutar um podcast sobre. Pois é, Vinícius, nosso bate-papo aqui já vai fazer 30 minutos, que era uma coisa combinada que nós íamos falar 10 minutos, já vai para 30. Aí, no próximo capítulo, ou a gente dá continuação Cuba, ou vamos falar, sei lá, o Haiti é bem ali do lado, né? Também podemos conversar. Assim, não. Eu gosto bastante das experiências socialistas na América Latina, eu gosto bastante do Chile, de Salvador Allende. O Chile, tá. O Chile é muito interessante, é outro país repleto de mitos, que bastante reduzir, ou em paraíso liberal, ou em país desigual demais, e não é nenhum dos dois, e ao mesmo tempo é um pouco dos dois. Então o próximo bate-papo vai ser sobre o Chile. Te prometo que vai ser. E vamos que vamos.